Hello! Oi! Tudo bem, amor? Tudo bem com você? Que Tudo saudade ótimo, de prazer sábado. imenso ter você aqui! Maravilha! Vamos aguardar um pouquinho, o povo tá entrando e aí a gente começa. E aí, Fechou. como é que estamos? Como é que estamos? Na correria. Uhul! Ó, meninas, quem quiser, ó, vai preparando a sua perguntinha aí, tá? Do que vocês têm que comer antes e depois do treino, que a nossa Nutri vai responder, tá bom? Eu tenho algumas É perguntas isso. prontas aqui já. Oi, Tati! E aí eu vou perguntando para ela e vocês mandam de vocês aí, tá bom? É Vamos lá, isso. galera, vamos chegando. Eu até separei aqui, tem umas que são as mais comuns, né? Que é o que todo mundo pergunta para você, né, Paty? Toda palestra que eu faço, vem as mesmas perguntas. Eu até dou risada, acho engraçado. Então, eu já tenho na ponta da língua já essas respostas. Eu imagino, eu imagino. Sempre as mesmas, mas infelizmente é a curiosidade de todo mundo, né? A gente quer saber como se alimentar. Hoje mesmo uma aluna falou assim para mim: eu não sei o que comer, eu não tenho criatividade. Eu falei: você não tem que ter criatividade, você come o básico. O básico que você come todo dia é só saber comer. Exatamente. Fica tranquila, você É não o precisa básico que comer. funciona. Que daí fica naquela situação: eu tenho que comer mirtilos, leite de amêndoas. Não é bem assim, né, Paty? A gente Framboesas sabe que não é. congeladas. Exatamente. Na verdade, a dieta ela tem que ser montada de acordo com o estilo de vida da pessoa, né? Então, até eu sempre falo assim que no consultório eu nunca na vida montei uma dieta igual a outra, porque tudo depende. Depende da condição social, depende da rotina, do horário que tem para comer, se pode comer uma coisa, se pode preparar, se não pode. Então, é muito relativo. Dieta é uma coisa assim que depende muito. Nutrição depende. Tudo Tudo depende. depende da tua rotina, desde que você acorda até quando você vai dormir, né? Então, é o que eu digo, Exato. essa minha aluna, até estou usando ela como exemplo, ela falou assim, tá, eu não devo comer muito à noite, mas às vezes eu trabalho até as 4 da manhã, e aí o que eu faço? Aí eu falei, aí você tem que procurar a Nutri, para ela montar para você o planejamento do que você tem que comer durante o dia, porque é muito individual isso, né? Cada É pessoa é muito. uma pessoa, não é verdade? Exatamente. Tudo Então, depende. Depende se tem filhos, depende de tudo, né? exatamente. Paty, eu vou lançar a primeira pergunta já aqui. Quanto tempo antes e depois do treino eu posso me alimentar? Essa é uma pergunta que eu já deixei em primeiro lugar aqui. Muito importante, né? Acho que é uma dúvida muito frequente. Então, primeira coisa, depende, né? Depende do horário que você treina, depende da sua aceitação com a comida. Então, tem gente que come e passa mal no treino por estar cheio demais, por exemplo. Isso provavelmente assim, acontece quando você está comendo errado. Mas, de Sim. qualquer forma, tem gente que treina de manhã cedo, por exemplo, não consegue acordar e já comer. Então, aí é uma questão que tem que ser trabalhada também. Mas, de forma geral, né, para responder aí rapidinho essa pergunta, varia entre 40 minutos e 1 hora e meia. Então, isso normalmente a gente testa, né? Então, a gente começa com 40 minutos, ou depois a gente vai alterando, a gente vai vendo conforme vai sendo a aceitação e também o rendimento no treino. Mas, em geral, é 40 minutos a 1 hora e meia Quando antes. acontece o esvaziamento do estômago, é isso? Exatamente, nesse período É, aí mesmo, né? E também, entendi. assim, tem gente que vai fazer um cardio, por exemplo. Então, vai fazer um cardio, uma corrida, por exemplo. Então, não se sente muito bem comendo 40 minutos antes. Sente que a comida tá ali no estômago ainda, digerindo, não vai legal. Então, umas 2 horas antes, em alguns casos, pode ser recomendado também. Entendi. Tá, vamos para número 2. Quais alimentos eu preciso evitar antes do treino? Essa eu acho bem interessante. Bem Bem legal essa importante. pergunta. Bem pertinente, né? Bem pertinente. Então, na verdade, os alimentos que a gente deve mais evitar nesse período de pré-treino, refeição pré-treino, são aqueles alimentos que têm fibras demais. Por quê? Porque vai prejudicar. A gente pode ter ali uma questão intestinal que vai nos atrapalhar. Então, você ficar com aquele desconforto gástrico, assim, na hora que você está treinando, ou ficar lembrando de algum alimento, você fica ali arrotando, né? Aquele alimento você acaba Aham. Fica sente que para tá em pedra. voltando. Exatamente. Então não vai legal, né? Não cai legal, ainda mais em treino de cardio, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com alimentos que têm muitas fibras na composição. Então, por exemplo, usar muita aveia ou usar psyllium, que é um alimento riquíssimo em fibras, milho. Então, coisas assim a gente tem que evitar nesse momento, principalmente. O que você indicaria para antes do treino, Paty? Uma refeição bacana antes do treino. Então, vamos lá. Depende também, depende do treino que a gente vai fazer, depende do Tá? horário mais, como sempre, né?
Mas assim, nos dias que a gente vai treinar perna e glúteo, eu costumo prescrever uma refeição um pouco mais cheia de carboidrato, porque é um treino que demanda Precisa de mais, energia, né? precisamos de mais energia, exatamente. Então aí a gente tem que cuidar muito do que a gente come. Só que a refeição pré-treino em si, ela não é a única responsável pelo nosso rendimento. Então se a gente pulou lá, por exemplo, nosso café da manhã, a gente pulou o almoço e vou treinar à noite, não Com adianta certeza. simplesmente fazer uma refeição pré-treino ali para agora eu vou render. Não vai resolver muito. Não vai resolver muita coisa. Então você tem que ter uma alimentação saudável durante todo o teu dia ou no dia anterior, dependendo do horário que você treina. Se for treinar de manhã cedo, por exemplo, tem que cuidar Sim. muito com a refeição no dia anterior para você render, Senão né? não Mas rende, no né? geral, oi? Quem faz o tal do jejum à noite, por exemplo, vai treinar de manhã, já era. Não vai, É não bem rende. complicado, Eu sei. bem complicado. Tem gente que eu sei, já tentou, né? Já fiz, já Tem gente que experimentei. consegue. A gente Experiência sabe, né? Eu própria. mesmo, se eu for treinar em jejum, meu Deus do céu, eu não aguento, não consigo. Ainda mais treino de perna, né? Então, assim, a gente tem que priorizar, né, nesses momentos de pré-treino especificamente, naqueles 40 minutinhos, uma hora e meia antes, alimentos fontes de carboidrato. Então, carbofóbicos de plantão, essa é para vocês. Não deixem de comer carboidrato. Tem que comer carboidrato, que o carboidrato que nos dá energia. Então, pode comer É a pãozinho, gasolina, né, pode Paty? comer banana. Exatamente. Então, se não comer carboidrato, né, é o que os nossos avós lá falavam, né, que saco vazio não para em pé. Não para em Então, pé. você vai ter desconfortos ali durante o teu treino, né? Então, esses treinos pesadões aí da Vivi, se não comer carboidrato, gente, vocês vão ter fadiga, vão sentir aquela sensação de tontura, de mal-estar, de enjoo, que é o que a gente não quer. Não, e daí você fala assim, mas eu não tô conseguindo render, parece que tá faltando alguma coisa. É o carboidrato, você não se alimentou. Eu sempre falo isso para as meninas. Você comeu? Não comeu? Como é que foi a tua refeição anterior? Não foi legal? Ih, então vai refletir no treino. Não tem jeito. Isso aí é um casamento. É Eu um falo com casamento. as meninas da live, sempre, dos treinos, né? Que não adianta treinar e não se alimentar adequadamente, porque uma coisa anda com a outra. Eu falo assim, ó, a hora que eu apertei o start, depois do meu pós-parto, eu falei, agora tá na hora de eu entrar na reeducação alimentar e voltar, porque eu parei de amamentar, né? Foi eu fazer assim, ó, a coisa começou a funcionar. É uma mágica que você vê acontecendo todos os dias, né? O teu corpo vai se transformando. Parece que tem gente, ah, mas eu não tenho mais jeito. Eu não sei o que, gente. Eu falo, olha lá na minha foto do pós-parto e veja se não tem jeito. Não tem GH, não tem bomba. É alimentação, gente. Alimentação e treino. É isso, né, E Paty? é um exemplo, né? Um super exemplo. Eu admiro muito a Vivi, eu falo isso pra ela direto, que é um mulherão, né? Meu Deus do céu. Porque com filho e tudo tem uma disciplina impressionante, faz dieta. E é isso que você estava falando mesmo, né, Vivi? Se a gente treinar e não fizer dieta, ou se fizer só dieta e não treinar, os resultados vêm de uma forma bem incompleta, né? Então é um casamento mesmo, dieta e Não, que daí treino. o professor não é bom, o professor É, não deu o treino direito, e não é assim que funciona, né? A falta alimentação dieta. tem que ser, por isso que a gente tem que ficar focado nisso, né, Paty? Vamos Exatamente. para uma outra perguntinha aqui. Vamos lá. Quando ingerir suplementos alimentares? E qual é o Então, consumo diário? os suplementos alimentares, como o nome já diz, eles vêm para suprir uma necessidade, uma falta. Então, por exemplo, um dos suplementos mais conhecidos que é o Whey Protein. O Whey Protein, como o nome já diz, é proteína. Não é mais nada do que isso, né? Então, não tem nenhuma outra substância. É proteína pura, basicamente. Tem um pouquinho de carboidrato só em algumas versões. Então, para que a gente suplementa o Whey? A gente suplementa em casos em que as pessoas não conseguem comer muita proteína durante o seu dia, por algum motivo ou outro. Então, assim, não consigo comer muita carne porque eu não gosto. Ou, enfim, sou vegetariano, sou vegano, não me sinto confortável comendo tantos ovos por dia. Então, aí sim, a gente vai lá e faz uma prescrição de whey protein. Ou, em algumas vezes, também por praticidade mesmo. Então, assim, a pessoa não tem muito tempo no dia para ficar cozinhando carne, para ficar fazendo as coisas. Então, aí entra uma suplementação de whey Uma protein. estratégia, né? É uma das estratégias que a gente tem. A creatina também é outro suplemento. A gente produz creatina no nosso corpo, mas às vezes é insuficiente, dependendo do tipo de treino que a gente está fazendo. Então, a creatina é um suplemento que eu gosto muito de utilizar, inclusive, que a gente usa, ela fica armazenadinha ali no nosso músculo, quietinha. Quando a gente faz um exercício de força, então para quem faz musculação, ou para quem faz exercícios mais resistidos, né, que exigem mais força muscular Sim. mesmo, ela vem atuando ali para te dar mais força. Então, ela vai retardar
aquela sensação que o ácido lático ele causa na gente. Então dá aquela dor, aquela ardência. Então ela pega, ela retarda um pouquinho para você aguentar mais tempo, para você conseguir fazer mais repetições. E isso vem como consequência aumentar a massa muscular. Então tem e aquela historinha, vamos tirar um mito agora, Paty. A questão da creatina deixar as mulheres retidas, engorda. Essa é uma pergunta assim que eu escuto toda hora. Toda hora. Creatina é vida, gente. Creatina, a mulher pode tomar, não tem contraindicação quase nenhuma. É muito difícil ser um caso em que eu não vá suplementar a creatina, né? Então, creatina, o máximo que ela vai acontecer nos primeiros dias é causar uma pequena retenção hídrica. Mas isso não significa que você está ganhando peso ou que você está engordando. Tá? Então, na então, fase de adaptação, você fala? Oi? Na fase de adaptação, você fala de início, Isso. quando está começando? Só no comecinho. Exatamente. Lá no início pode acontecer de ter uma leve retenção. Mas isso ali com o tempo, com o treino, com dieta, você vai eliminar tudo, não vai ficar retida. É bem simples, assim. Isso não acontece, é um mito mesmo. Ah, legal, dá uma potencializada boa. Teve uma pergunta da Ana aqui. Pão e banana. Pão e banana. O que você me fala do pão e banana? Então, o pão e a banana, os dois são carboidratos, tá? Então, um é um carboidrato, se for um pão refinado, por exemplo, um pão branco é um carboidrato refinado e a banana é um carboidrato complexo. Então, a banana tem mais fibras do que o pão, se o pão for branco. Agora, se os dois forem integrais, independente, né? São carboidratos também, mas são carboidratos complexos. Então, aí, o ideal, né, pra gente fazer uma refeição pré-treino, seria a gente juntar uma proteína também, pra gente conseguir ter ali para a gente retardar um pouquinho o pico de glicemia. Então, você vai ter uma energia que ela não vai vir de uma vez só. Ela vai ser liberada durante o teu treino inteiro, que é o que a gente procura. Para você não chegar lá bem louco, querendo treinar, querendo arrebentar tudo e no final você está morrendo, né? Então, a gente quer arrebentar o treino inteiro. Essa é uma boa por isso que é tão importante a gente incluir uma proteína junto. Então, pão com banana, excelente. O que eu posso colocar junto? Poderia colocar um queijinho, um queijo branco ali, fica bem legal. Posso colocar pasta de amendoim, né? Posso tomar um copo de leite. Então, a gente tem várias opções, inclusive versões veganas, que a gente pode incluir, como o tofu, por exemplo. Fica muito bom também. Entendi. Pessoal, mandem aviãozinho aí pro pessoal que gostaria de ver essa live, que eu acho que é super interessante vocês saberem desse tema. Tá? Vamos mandando aviãozinho aí, galera. Então, vamos para mais uma perguntinha aqui, Paty. Pera lá. Caiu, você acabou de me falar ali, ó. Se eu não tiver os alimentos adequados, quais são as substituições? O que eu posso usar? O mais simples possível na sua casa. Bom, a gente tem muitas coisas que a gente pode usar para pré-treino, mas assim, o ovo, por exemplo, é super barato, né? Uma proteína super barata que a gente encontra no mercado facilmente, todo mundo tem em casa. E carboidrato, a banana, é uma opção que a gente pode utilizar, que também é barato, apesar de às vezes estar meio caro ultimamente, né? Mas acho que dentre as opções que a gente tem é barato. A gente pode usar batata, a gente pode usar macarrão, a gente pode usar arroz, a gente pode usar pão. Nossa, tem tanto carboidrato que a gente pode usar. Mandioca também é recomendado. Então depende do horário que a gente vai treinar, né? Mas assim, a gente pode usar de tudo. E tem um pré-treino que eu costumo recomendar, que o pessoal já aprovou, inclusive, que é paçoca com café. Né? Paçoca normal, uma delícia, né? Caraca, eu não conhecia. Eu já ouvi falar do café com óleo de coco lá, de pré-treino, né? Nem sei se funciona, mas tá aí uma perguntinha. Mas essa da paçoca... Não, né? Mais ou menos. Gosto, sinceramente, aquele negócio daquele café gordurento ali, não curto muita ideia. Não é óleo de coco, mas no café, eu prefiro o meu café in natura. Não com certeza. Vai fazer o mesmo efeito, na verdade. Mas coloca o que? Mistura assim, tipo... Dilui ali a massa, dilui a paçoca ali, dá aquela misturada, como é que é? Dá pra misturar ou não. Eu, por exemplo, quando eu faço isso, eu como a paçoca, como um docinho mesmo, que eu adoro paçoca, né? E tomo café junto. Então, você não coloca no café ali. Não precisa ser assim. Então, vai lá, compra a paçoquinha de rolha mesmo. Não precisa ser diet, tá? Pode ser normal, com açúcar mesmo. Então, ela vai ter carboidrato e proteína do amendoim, né? Proteína vegana, inclusive. Vegana. Vegana a gente pode utilizar. E mais o café. Bacana, bacana. E o que a gente pode, depois do treino... O que é o mais recomendado? Porque tem aquela janela da oportunidade que fala... né? Aí eu tenho que sair. Tem gente que na academia pega a coqueteleira de whey e já tá tomando ali. Não precisa disso, né, Paty?
Não, isso é um mito, né? Então, há um tempo atrás, a gente tinha realmente, né, alguns estudos que mostravam ali que em 20 minutos no máximo após o treino, a gente tinha que consumir já uma proteína. E não, né? Isso foi comprovado recentemente que não precisa. Então, você pode tomar várias horas depois. Então, pode chegar na sua casa, tomar um banho tranquilinha, de boa, não tem pressa. E aí, depois que você vai consumir os alimentos. Os alimentos mais indicados, né, Vivi, que você perguntou, carboidrato, de novo, tá? Porque carboidrato vai repor o nosso glicogênio muscular. Então, para você ter recuperação muscular, principalmente, e para você ganhar massa muscular. Se não comer carboidrato no pós-treino, não ganha massa muscular. Não ganha massa muscular. Exatamente. E mais a proteína, viu? Porque a proteína é um macronutriente que vai participar ali da construção dos nossos músculos. Então, seria assim, carboidrato para a gente repor aquele glicogênio que a gente perdeu no treino e a proteína para ajudar na construção de novos músculos e a evitar também aquelas microlesões, que todo treino que a gente faz, a gente sabe que a gente lesiona o nosso músculo, né? Então, ele vai ajudar também na recuperação. E o que seriam esses alimentos? Dá uns exemplos para mim. Tá, então eu vou dar o meu exemplo. Eu tô treinando geralmente assim no horário de almoço. Então eu chego e já tenho que almoçar em seguida, muito rápido. Então eu pego lá, por exemplo, faço uma janta normal, um almoço normal, né? Com arroz, com feijão, com carne, azeite de oliva por cima, salada. E é isso, tá? Então eu tenho carboidrato, eu tenho proteína e tenho gordura de boa qualidade também. Se for lá no meio da manhã ou no meio da tarde, eu posso consumir um iogurte natural, por exemplo, né, que é fonte de proteína, mais uma fruta, né? Então, uma banana ali cortadinha, uma maçã, qualquer fruta ali vai entrar bem. Questão de quantidade que é bem específico, né? Daí depende de pessoa para pessoa. Com certeza, mas no geral, mais ou menos isso, né? Isso aí. Essa pergunta aqui você já respondeu. Não comer carboidratos faz bem para o desenvolvimento do músculo? Aquelas pessoas ou low carb ou quem zera o carbo, né? O zerar carbo, eu não concordo com essa estratégia. Eu acho isso muito... Não é algo a longo prazo que seja palpável, né? Você não consegue manter isso por muito tempo, né? Exatamente. Mas não é sustentável, né? Então, assim, o low carb não é no carb, né? Eu sempre falo isso. Então, assim, você zerar o carboidrato, você não vai conseguir treinar. Você não vai ter força para isso. Talvez na primeira semana você tenha. Depois vai ser impossível. Você não vai parar em pé. Porque o nosso cérebro, para funcionar, precisa de pelo menos 130 gramas de carboidrato. É básico. Então, uma dieta low carb, ela vai ter mais ou menos nessa média de carboidrato por dia. Bem calculada também, bem importante, né? Dieta low carb tem que ter acompanhamento. Entendi. Vamos ver aqui a próxima. Olha aqui, ó. Essa aqui é interessante. Posso fazer exercício em jejum? Aí, no caso, em relação, né, ao que a gente estava falando na noite anterior. Isso vai depender do treino, né, Paty? Do que você vai fazer. Se for fazer um cardio baixo, por exemplo, o que você me diz aí dessa parte? Então, a dieta em jejum tem estudos recentes mostrando que quem faz em jejum ou quem faz após se alimentar não vai ter melhora no rendimento e nem na queima de gordura. Então, assim, se eu falar assim, não, eu vou fazer o maior esforço, eu quase desmaio para fazer uma caminhada em jejum, mas eu vou fazer porque eu vou queimar mais gordura. Não, isso é um mito. Então, você vai queimar exatamente igual ao quanto você queimaria se você tivesse se alimentado, feito uma refeição pré-treino. Não é proibido você treinar em jejum, né? Só que isso vai de cada um. Igual eu falei lá, se eu treinar em jejum, eu não rendo nada. Eu não rendo também. É impossível. Eu sempre falo para as minhas alunas que eu preciso pelo menos ter 2 refeições no meu corpo para eu render. É o mínimo. Exatamente. Eu sou do mesmo jeito. Eu não consigo mesmo. Tem gente que consegue, só que aí geralmente faz um cardio mais leve, faz uma caminhada 6 km por hora ali, mais ou menos. Depende, né? Tem gente que consegue até correr, né? Sim. Mas é bem relativo. Um treino de perna, de glúteo, é muito difícil alguém conseguir fazer em jejum. Mas não é proibido também. A gente só tem que cuidar daí pra gente preservar a massa muscular. A gente treinando em jejum, a gente pode ter o risco de perder massa muscular ao invés de perder gordura. Então, por isso que eu sempre priorizo essa alimentação aí, pelo menos algumas horas antes, pra gente ter alguma reserva de energia no nosso corpo. O que acontece é que as pessoas se baseiam nos atletas, né? De rendimento. E os atletas, eles fazem uso de anabolizantes. Então, isso que faz segurar a massa, né?
Então a gente não Exatamente. pode se comparar com essas pessoas, né? Pessoas Nós, normais. os mortais, não podemos Exatamente, não tem comparar. como comparar, né? Não dá. Outra coisa, Paty, à noite, o que que você indicaria à noite para o pessoal que treina? Quem treina à tarde, por exemplo, vai voltar, vai fazer um pós-treino, faz o jantar e antes de dormir, você aconselha tomar uma proteína? Não, só o jantar? O que que você me diz? Tem uma perguntinha sobre isso aqui também. Isso depende muito. Depende se você vai treinar no dia seguinte, logo cedo, por exemplo. Então, se você for treinar no dia seguinte, é legal fazer uma refeição que tenha um teor de carboidrato ali também. Então, juntar proteína com carboidrato de novo. Agora, se você não for treinar no dia seguinte, você quiser emagrecer, por exemplo, você já pode fazer uma refeição com menos carboidrato. Então, ao invés de usar o arroz ou de usar uma banana, você pode usar os legumes, que tem um baixo teor de carboidrato. Então, é bem relativo, assim, é difícil responder essa pergunta com precisão, porque ela é bem individual, depende muito da rotina. Muito da rotina, né? Exatamente. A questão dos ovos, Paty. Muita gente pergunta, posso comer os ovos inteiros? Não posso comer os ovos inteiros. Né? Como são as claras? Até quantos ovos inteiros, mais ou menos, uma pessoa pode consumir por dia? Na média, assim, por dia, o indicado é não ultrapassar 5 ovos, né? Isso, claro, é relativo também, né? Daí tem gente que vai Eu falar, como não, 5. eu também, é por aí, né? Agora eu vou falar assim, Graciane Barbosa come 30 ovos por dia. Mas é atleta, né? Depende, é atleta, né? Ela usa uns negocinhos também que a gente sabe, né? Exatamente. Então é outra rotina totalmente diferente. Mas a gente pode sim consumir o ovo inteiro, né? Com a clara e com a gema. Inclusive, o ovo é um super alimento. Eu considero o melhor alimento, tirando o leite materno, que vem primeiro, né? O segundo melhor alimento que a gente tem é o ovo, porque ele é muito completo. Eu amo ovo. Bom, vocês veem, eu sempre estou postando, né? De manhã os meus olhudos lá. Eu ainda coloco pão, né? De manhã, de tarde. Eu tento não exceder 5 ovos inteiros durante o dia. Mas eu já cheguei a consumir em uma única vez 6 claras. Assim, de noite. Tipo, empapuçou, mas era aquela proteína que eu tinha ali. Falei, então porque daí diminui a quantidade de proteína, né? Quando você não come ele inteiro, né? Aí você tem que aumentar a clara, né? Que ali tem menos proteína. É assim que Nesse funciona, né, caso pai? aí, como ele não tá completo, né? Gema mais clara, aí muda a quantidade, né? Mas assim, o indicado é não ultrapassar mesmo 5 ovos inteiros por dia. Mas o ovo, de fato, é uma proteína prática, barata. A gente pode fazer ovo cozido, mexido, omelete, panqueca, crepioca, né? Tem tantas variações com ovo, assim, que eu não sei como é que as pessoas enjoam de comer ovo. Eu amo ovo também. Eu também não enjoo. Agora, fala pra mim, você falou da crepioca, eu lembrei desse outro fato, né? Que você também deve ouvir essa pergunta toda hora. Tapioca, porque todo mundo trocou ela, porque virou moda, né? Tapioca no lugar do pão, né? O que você me fala da tapioca? Eu sempre falo com as minhas alunas, não se iluda, não se engane. Então, né? A tapioca, na verdade, tem gente que fala assim, eu parei de comer pão francês e troquei por tapioca. Gente, não adianta nada. É exatamente a mesma coisa. Inclusive em teor de carboidrato, muito parecido. Então, assim, a tapioca, ela não é proibida. Só que depende da forma que a gente faz ela. Então, se a gente fizer a tapioca só ela vai ter uma resposta diferente no nosso corpo do que se a gente juntar com uma proteína. Então, se a gente fizer uma crepioca, né, usando ovo mais a massa de tapioca, farinha de tapioca... Que aí diminui a quantidade de tapioca, né? Da farinha, depende né? da quantidade de tapioca também. Então, assim, uma receita básica aqui para vocês pegarem aí, para mulheres principalmente se aplica bem. 2 ovos mais 2 colheres de sopa de tapioca. Então, é uma boa proporção para a gente... Um ovo para uma colher. Para um. Um para um. Um para um. Ovo e uma colher. Um ovo e uma colher de sopa, né? Então, assim, para ficar uma panquequinha assim, tranquilinha, vai 2 ovos e 2 colheres de sopa, mais ou menos. Para rechear, a gente pode usar um queijinho, né? Um queijo mussarela mesmo. Não tem problema comer queijo mussarela, pode comer. Frango desfiado, né? Então, procurar colocar uma proteína ali no meio e não uma coisa tão calórica, né? Então, não usar geleias com açúcar, por exemplo, né? Doce de leite e por aí vai. Tá. Me perguntaram sobre a batata doce, a mandioca e a batata inglesa. Entre as 3, qual é a melhor? As 3 são ótimas, né? Eu não gosto assim de falar, esse alimento aqui é um lixo, esse alimento é ruim, porque não, a gente tem que, na verdade, melhorar nossa relação com a comida, inclusive. Não existe alimento proibido, né? Então, se a gente tiver bom senso, a gente pode tudo.
Mas Equilíbrio é dentre tudo os nessa vida, três, né? equilíbrio é tudo nessa vida. Mas a batata doce, ela vai ter um menor índice glicêmico. Então, para uma refeição pré-treino, por exemplo, ela vai ser melhor, porque a liberação de energia dela vai ser mais gradual. A batata inglesa, ela já vai subir mais rápido a nossa glicemia. Então, a gente vai chegar lá para treinar com aquele pique, daqui a pouco você dá uma caída. Tá. Então, depende. A mandioca também é uma boa opção, fica ali bem perto da batata doce. É Então, próximo. os três alimentos são ótimos. Mas a batata doce, ela tem um esquema, parece, na questão do pico de glicemia, né? Do índice glicêmico. É a questão de fazer ela na água é uma coisa, assada é outra. É verdade isso? É verdade, né? Então tudo depende, a composição dela acaba mudando durante esse processo de cozimento. Então eu gosto mais de recomendar a batata cozida. Opa, chutei aqui meu pedestal. Eu gosto mais de recomendar a batata cozida por esse motivo. Quando a gente assa, e além de demorar mais também, ela acaba perdendo aquele teor de água que ela tem. Ela fica enrugadinha E aí ela fica mais doce também, né? Fica Ela mais doce, concentra mais o açúcar, né? fica com Com mais casca ou sem casca, Paty? Não entendi? Com casca ou sem casca? Com casca seria melhor, porque daí a gente tem maior teor de fibras e vai ajudar também nessa liberação mais lenta de glicose. Ela fica bem próxima da mandioca, então. Fica muito próxima da mandioca, né? Então até a gente pode usar como substituto, né? Usar um ou outro. Dá até para variar aí, para não enjoar. Tá. Pessoal, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para Paty? Pode perguntar, tá, gente? Tá aberto a perguntas. Eu tô lançando aqui, mas vocês podem mandar aí. Paty, em relação ao inhame, quando que ele entra, aonde que ele se encaixa aí nessas três? Então, o inhame, ele é um carboidrato também. Então, ele Sim. fica junto com a batata doce, junto com a mandioca, junto com o arroz, com o macarrão. Faz a mesma função de O fornecimento. índice glicêmico é igual? Próximo da batata parecido. doce? É próximo da batata doce, exatamente. Então, é um ótimo alimento também. Não é muito comum aqui em Curitiba, principalmente, a gente consumir. Mas tem várias receitas que dá para fazer com inhame. Inclusive, tem uma, eu vou dar a dica aí para vocês, não vou passar a receita na minha cabeça. É inhaminho, né? Que é como se fosse um danoninho de inhame. E fica muito Capaz! Um danoninho de inhame? Isso, a gente usa morango, inhame, não sei se vai leite, eu não lembro a receita agora, mas é muito fácil de fazer. Aí bate o liquidificador, põe na geladeira. É muito bom. Procure a receita. Depois, se vocês quiserem, disponibilizo para vocês. Vou te cobrar essa receita, porque isso me interessei. E eu gosto muito do inhame. Muito, muito, muito. Outra coisa, Paty, outra curiosidade das pessoas é... De manhã, por exemplo, substituir o pão integral, além da crepioca. As pessoas não conseguem comer, por exemplo, uma batata. Né, de manhã é complicado você consumir. Só os atletas que vão comer isso de manhã, né? Mas pessoas normais não comem. A opção é pão integral, que seja 100%, lógico. Isso, né? 100% integral. Sempre olhando lá no rótulo, né? Não pode ter farinha branca. Então, só farinha de trigo integral. Eu lembro que você comentou, até para esclarecer para as pessoas aqui, que ele não pode estar, ele tem que estar 100% integral. Se ele for só integral, é a mesma coisa que você comer um pão francês, é isso? Ó, tem um aqui, ó, para mostrar para vocês, está aqui do lado. Vou aproveitar. Então, esse aqui, por exemplo, ele diz pão integral, né? Então, a gente tem que procurar os que dizem pão 100% integral. Esse aqui é uma raridade, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Esse aqui ele diz só pão integral, mas se a gente for ler a lista de ingredientes, ó, ele não vai ter, não sei se vocês vão conseguir ver, ele não vai ter a farinha de trigo branca, né? A farinha de aquela trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso. Então, assim, o melhor jeito de a gente comprovar se o pão é integral de verdade é olhar a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral e não deve conter essa outra farinha com nome grande. Essa farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Esse é o segredo. Entendi. Então, se for para escolher entre a crepioca e o pão, vai depender também da quantidade de carboidrato que você pode ingerir, né? Isso é bem individual, né? Isso é bem individual, né? Mas a gente tem vários substitutos, né? Então, para quem está enjoado de pão integral, não precisa ficar só no pão integral. A gente pode fazer receitas de crepes, enfim, dá pra gente fazer omelete misturado com banana, dá pra fazer, enfim, tem uma infinidade de coisas. Tem uma receita que chama cartola também, que junta ovo com banana. Esse eu gosto, esse eu já fiz. Fica uma com queijo de banana? Esse, né? Isso, esse mesmo. Dá pra jogar um melzinho, canela. Uma delícia. Tá, mas isso seria uma refeição pro café da manhã, daí, no caso.
Isso, uma refeição para o café da manhã, exatamente. Balanceada, tranquila. E o que você me diz, Paty, de tirar o carboidrato da noite? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Tira o carboidrato da noite? O que eu como à noite? Dá para tirar, né? Inclusive, eu tenho feito isso na minha rotina. É bem individual também. Então, depende se você vai treinar à noite, se você vai treinar de manhã, se vai treinar no horário do almoço. Então, no meu caso, por exemplo, que eu tenho treinado no horário de almoço, não influencia eu tirar o carboidrato da noite do meu jantar. Então, o que eu faço? Eu como uma salada de folhas, como tomate, como pepino junto. Faço legumes, né? Que tem ali um leve teor de carboidrato, bem tranquilo, entra numa dieta low carb, inclusive. E uma proteína, né? Que eu vario entre ovo, carne, frango, peixe, enfim. Então, é uma refeição com baixo carboidrato, mas não é uma dieta low carb. É só uma refeição low carb, que não vai fazer mal para ninguém. Porque você, durante o dia, já eu faço isso. Eu é faço uma isso. Eu, à opção. noite, não tenho necessidade de comer carboidrato. É salada e proteína, enfim. Às vezes, eu vou até confessar, Paty, que quando eu não tô a fim de comer nada, eu tomo meu whey. E é isso aí. É isso aí, né? Então, o whey também é completo, é proteína, né? Como se você estivesse comendo um pedacinho de frango, por exemplo. Só que mais prático, né? Então, não precisa cozinhar nem nada, vai ali no whey e pronto, tá tranquilo. O whey, né? Até aproveitando para falar, tem uns que tem carboidrato junto. Então, ele acaba sendo completo também. Então, tem uns que vão ter 4 gramas por porção, outros vão ter 8, 12. Então, aí também varia de pessoa para pessoa a recomendação. Mas também é uma opção. Não tô afim de jantar, não tô afim de cozinhar. Tem o whey ali para substituir. Tá, e quanto tempo eu tenho que me alimentar, minha última refeição antes de dormir? Tá, isso é importante também, né? Porque descanso é muito importante para a gente ter ganho de massa muscular e para a gente emagrecer, né? É o básico que funciona. Então, para a gente dormir, para a gente conseguir pegar no sono de forma mais rápida, para a gente não ter interrupções de sono também durante a noite, o ideal é 2 horas, né? Então, você janta, espera 2 horas para daí você deitar para dormir. É o recomendado. Tá, se essa pessoa treina à noite, por exemplo, ela vai ter que obrigatoriamente consumir o carboidrato, certo? Sim, vai ter que Então ela consumir não o vai ter um carboidrato. sono bacana, né? Ela não vai ter um sono bacana, não vai ter recuperação do glicogênio muscular. Então, ela vai ter provavelmente prejuízos no dia seguinte quando ela for treinar, se ela treinar todos os dias. Então, aí, nesse caso, a gente sugere assim, coisas que têm uma digestão mais rápida. Então, carne de boi, por exemplo, não é indicado, porque vai demorar muito, vai ficar muito tempo no nosso estômago, vai demorar para cair. Então, a gente tem que procurar proteínas que digiram mais rápido e carboidratos também que não sejam muito pesados. Então, também é bem individual. Às vezes, uma vitamina que a gente faz cai melhor do que um prato de jantar mesmo. Mas a fruta, Paty, é indicado à noite? Você acha? Sim, pode comer fruta à noite, não tem problema nenhum, né? Pelo contrário, excelente. E tem frutas que, inclusive, ajudam a dormir. O kiwi, por exemplo, ele ajuda muito no sono. Não sabia do kiwi. Isso, o kiwi é ótimo para dormir. Então, você comer... Tem melatonina nele? 2 kiwis... Oi? Tem melatonina nele? Não tem melatonina. Mas ele tem alguns compostos ali que favorecem a produção de melatonina, né? Então, é bem indicado. Faça um teste para você ver. Ajuda muito. E a alface também. Alface, né? Bom, eu ouvi quando era criança dar chá de alface para essa menina para dormir. E ajuda mesmo. O chá de alface é muito legal, né? Eu prefiro comer alface normal. Não, chá de alface ninguém merece. A pergunta que não quer calar, Paty. Água morna com limão. Emagrece ou é mito? Limão e gratidão, hein? Gente, limão e gratidão, exatamente. Água morna com limão e gratidão. Gente, ó, parem para pensar comigo. Se água com limão emagrecesse, você acha que eu precisaria estar aqui falando com vocês agora? Não, né? Não precisaria nem ter estudado 5 anos para passar dieta para vocês. Então, infelizmente, é um mito, né? Então, às vezes, assim, tem um efeito placebo, que a gente chama. Então, às vezes, você toma e no teu psicológico aquilo tá funcionando, tá fazendo um bem danado para você. Você acha que você tá emagrecendo por causa da água com limão. Mas não é. Na verdade, você tá se dedicando na dieta e nos treinos e tá tomando água com limão achando que é ela que tá fazendo o efeito. Então, o único benefício da água com limão, não precisa ser morna, né? Da água com limão, seria para a imunidade. Tem bastante vitamina C, tem compostos bioativos ali. Então, o limão é uma excelente fruta, mas não precisa ser em jejum, não precisa ser morno, não tem nada a ver isso aí, gente. Esqueçam. Infelizmente, não tem milagre.
Tem uma perguntinha ali, Paty. E o chocolate 70%? O que você me diz? Chocolate 70% é uma delícia, né? Eu adoro, Amo, amo, indico, amo. inclusive, Conta né? aquela Então, estratégia, Paty. Conta aquela estratégia do chocolatinho. Conta que essa é então, boa. tem uma estratégia, meu Deus, tô chutando aqui o pedestal. Calma que eu fiquei nervosa agora com o chocolate. O chocolate 70%, primeiro, ele vai ter vários benefícios, né? Então, ele tem o cacau ali, 70% de cacau. Então, ele vai trazer vários benefícios para o nosso corpo. Inclusive, como pré-treino, ele é ótimo. Vai ser muito superior ao chocolate ao leite, ao chocolate branco, porque ele tem menos açúcar e mais cacau na composição. Então, basicamente, é esse o principal benefício do chocolate amargo. Um macete para você que não gosta muito de comer chocolate amargo, porque pensa, não, ele é muito amargo, eu não Eu gosto. adoro. Eu também amo. Mas assim, tem aquela estratégia de você fazer um tipo de fondue na sua casa. Acho que é essa aí que você estava pedindo, né, Vivi? É essa mesmo. Essa mesmo. Então, você pega lá, por exemplo, um morango, pega uma uva, né, uma fruta que você goste, derrete esse chocolate amargo e joga por cima. Gente, fica assim, ó, Meu Deus, fica bom, maravilhoso. eu Experimenta. adoro. E pré-treino, como pré-treino funciona, né? E Funciona aquela também, né? estratégia, Paty, de você consumir um chocolatinho depois da proteína. Sim, também, verdade. Então, assim, os melhores horários para a gente consumir o chocolate, né, o chocolate amargo, seria logo depois do almoço, que inclusive muita gente gosta, né, sente aquele vazio depois do almoço, vontade de comer doce, então consome depois do almoço ou depois do treino também, tá? É um bom horário para a gente consumir esse docinho ali que não vai fazer mal, porque a gente tá ali com os hormônios ativos. Principalmente na TPM, né, minha gente? Pelo amor de Deus, mulherada. Eu não sei vocês, mas eu. O meu A corpo faz gente assim, ó. Me dá carboidrato, me dá carboidrato, me dá chocolate, pelo amor de Deus, quero comer. vira uma loucura, né? E daí as pessoas pensam que eu, como sou nutricionista, que eu não tenho essa necessidade. Mas, gente, eu tenho sim, eu preciso também comer um chocolate de vez em quando. Então, quando me vem essa vontade, eu vou e faço esse tipo de coisa, né? Faço meu fundi ali de chocolate amargo e bola pro Essa eu trem. vou fazer. Vou fazer, vou marcar você ainda, você vai ver. Isso, me marquem lá que A eu última perguntinha. Na verdade, não é uma pergunta. É o que eu sempre falo para as meninas. Quantas vezes por dia eu devo consumir a proteína? Eu sempre falo a mesma coisa para elas, mas fale você que você é a expert no assunto aqui. Que aí elas vão te ouvir. Vamos lá. Então, proteína, na verdade, o ideal é a gente consumir em todas as refeições que a gente faz no nosso dia. Então, assim, a gente consumir só carboidrato ou só gordura, fica incompleto. Então, o ideal é realmente em todas as refeições. Então, café da manhã, não gosta de tomar leite, pega um iogurte, pega tofu, né, para quem é vegetariano. A gente tem várias opções aí para a gente incluir de proteína, né? Só é importante a gente saber o que que é proteína, né? Isso fica mais para frente, né? Que não vai dar tempo da gente falar. Não, a gente tem só uma. Ó, vamos só responder a Ana aqui, ó. Ela está falando ali do leite integral. Provoca inchaço no corpo? Não, o leite não provoca inchaço, a menos que você tenha uma alergia ou uma intolerância. Então, isso é importante observar. O leite sendo integral, semi-desnatado ou desnatado, ele vai ter o mesmo efeito, né? Então, só observar se você sente esse sintoma de inchaço logo depois que você toma o leite ou até 15 minutos depois, você pode ter ali provavelmente uma alergia ou uma intolerância. Então, é bom consultar um médico para verificar se isso está acontecendo. Não é a Ana, é a Flávia que perguntou. Só que eu leio o sobrenome dela, eu não sei porquê, Flávia. Eu leio o teu sobrenome e acho que você é a Ana. E não é de hoje, isso é sempre. É sempre, sempre. Mais alguma pergunta, gente? Tiverem mais alguma pergunta que a gente já vai encerrar a live aqui. A gente vai abrir uma outra live, não hoje, né? A gente vai programar uma outra live com outro assunto interessante, porque tem muita coisa legal pra gente falar, né, Paty? E aí a gente marca e avisa vocês. Mais alguma pergunta, meu povo? Tem muito assunto para falar. Você ficou a noite inteira aqui com a Paty falando coisas interessantes de alimentação, né? Porque tem assunto. Tem muito Nenhuma assunto. pergunta, povo? Tem demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí perguntaram o que pode substituir pelo pão, né? Aí você já falou, né? Que é a crepioca, a tapioca e essas coisas todas, né? Isso aí. Deixa eu ver que tá chegando umas perguntinhas aqui, vou aproveitar para responder. Vai olhando, vai respondendo, quase. À noite ocorre o catabolismo tomando proteína, logo de manhã você faz reposição? Deixa eu ver. Calma aí que eu tô meio cega, tá, gente?
Não, não tem problema, não tem problema, tá? Isso é um mito. Pode tomar normal, coisa aí pela internet, né? Pelos blogs, não provoca catabolismo, pode ficar tranquilo. Glutamina com água e limão precisa ser em jejum? Então, eu acho que você não estava aqui quando a gente falou de água com limão. Eu acho que Não não. precisa tomar água com limão em jejum, não tem nada a ver, tá? A glutamina também é um suplemento assim que não é, assim, ele não tem muita eficácia. Então a gente usa mais glutamina para situações de intestino preso ou para situações em que o paciente está acamado, sai de hospital com alguma comorbidade. Agora, assim, para ganho de massa muscular, é muito difícil a gente conseguir alguma coisa com glutamina, tá? Aproveitando aí já para esclarecer também. Deixa eu ver se tem É mais só alguma. questão da imunidade mesmo, Paty. Então, Mais para imunidade, né? Parte intestinal, agora para ganho de massa, assim, muito difícil a gente ter algum resultado com glutamina. Infelizmente. Eu acho que é isso. tá, só rapidamente para a gente encerrar, Paty, a questão do BCAA. Você acha ele tão importante consumir ele como suplemento ou só alimentação mesmo, que a gente também já encontra isso, né, na alimentação? O que você me diz? Para a gente não gastar dinheiro à toa, né, minha gente? Exatamente, né? O BCA ele acaba ficando caro porque ele praticamente não traz resultado nenhum. O BCA normalmente ele era suplementado para ajudar na recuperação muscular. Só que hoje em dia, quem faz uso de whey, os whey já vem com o BCA junto. A maioria deles, a maioria das marcas já veio o BCA junto. E não é necessário também, porque a gente produz e a gente não precisa suplementar. É muito difícil usar BCA, muito difícil mesmo, sendo bem honesta com vocês. Boa resposta, empatia. É isso que eu queria ouvir, porque né, a gente fica, às vezes, gastando com coisas que não tem necessidade. Compra aqueles potinhos lá e fica tomando 4, 5, 6 tabletinhos daquele antes pós-treino. Ai, não tem Só porquê, para né? bonito. Alimentação é tudo nessa vida, minha gente. Exatamente. Bom, vamos encerrar então por aqui. Paty, eu adorei. Tem muita coisa para te perguntar ainda, mas a gente não tem tempo mais, né? A próxima, vamos falar de whey. Boa, Flávia. Boa ideia. Boa, vou anotar isso para a gente marcar a próxima, tá bom? Paty, obrigada pela participação. Muito obrigada. Amei participar, Tamo gente. junto. Obrigada, gente, por ter participado da nossa live. Ó. Beijo grande para vocês. Beijão. Beijo.